essa briga geopolítica entre o Trump e a China, o Xi Jinping ali, você acha que vira como a gente viu no Trump 1? Vai virando aí para a soja brasileira. A gente já vê uns deslocamentos de preço, né? Então você já vê prêmio do porto. Assim, quando você pega a composição de formação de preço e compara com o CBOT, né, com Chicago, você já começa a ver descolar. Pô, quando descola é porque tem efeito geopolítico que não está sendo captado. Isso, o milho já está descolado tem tempo. Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronelli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial de operações. Sejam muito bem-vindos novamente. E hoje a gente vai falar de um tema que qualquer produtor rural gosta. Nós vamos falar de dinheiro, financiamento, o que está acontecendo com essa safra que a gente está colhendo e como que a gente vai financiar essa próxima safra. Eu, particularmente, estava na cabeça que o financiamento público, através do Plano Safra, era em torno de 1/3 da necessidade de capital que o agronegócio precisa para girar. Mas o convidado de hoje já falou que isso vai ficar próximo a 18%. E da onde que vem o restante, né? Como que o produtor vai atrás de linhas de crédito, de financiamento, de dinheiro para poder rodar tanto a tua operação quanto os investimentos necessários para continuar crescendo e o Brasil fazer bonito na exportação e na produção de alimentos. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Rodrigues da Cunha, CEO e fundador do Ceres, do Grupo Ceres. Eu não vou nem falar de Agrobank, porque é um grupo e eu quero que você fale mais para a nossa audiência, como funciona toda a estrutura da Ceres hoje. Mas, primeiramente, Guilherme, obrigado por estar aqui e é um prazer recebê-lo na nossa casa. Obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado aí pela oportunidade de poder dividir um pouquinho da nossa visão, né? Não vou falar que é da visão de mercado, mas um pouquinho da nossa visão de mercado, né? Que cada um pensa de um jeito, né? Olha de um jeito, mas vai ser um prazer aí dividir com vocês o que a gente acredita para o agronegócio nesse ano de 25, vamos dizer, safra final de safra 24, 25 e safra 25. Estamos virando o ciclo, né? Virando o ciclo. O ciclo termina 30/4 no recebimento, né? O ciclo termina quando termina. A gente ainda está na parte mais importante dele, né? Que é o recebimento. Antes de eu te perguntar, você dorme dia 31 de março? Me fala um pouco da Ceres. Eu aprendi a dormir, né? Hoje eu sou CEO do Grupo Ceres Investimentos, a gente são algumas unidades de negócio, né? Mas basicamente é o Ceres Agrobank, que é a parte mais importante do negócio, a Ceres Agrobank, que é a parte que faz o funding, né, em si para o agronegócio como um todo. Eu acho que é importante falar, né? Quando a gente fala de agro, a gente tende a achar que agro é milho e soja, né? Então, perfeito. A Ceres a gente gosta de falar do agro profundo. Então, dentro da Ceres, dentro dessa vertical Ceres Agrobank, a gente tem fundos que faz financiamento de gado PO e PC, né, puro de origem, puro de cruza. A gente tem fundo específico, por exemplo, para laticínios, né? A gente tem fundo específico em lavouras perenes, seja de café, seja eucalipto. Então, a gente diversifica muito o nosso portfólio dentro da Ceres Agrobank. Obviamente que por ser o maior produto, né, do agro, a soja e o milho, ele é importante, ele é o que mais representa ali dentro da nossa exposição de risco. A gente tem a Ceres Capital, que é o braço de assessoria de investimentos junto com a XP, né? Então, em que a gente está no interior do Brasil inteiro. Então, tem muito produtor que capta de um lado, investe do outro. Então, acaba que eles usam esse braço da Capital para fazer os investimentos junto com a gente, um portfólio diverso, que muitas das vezes, 90% das vezes não são nem os nossos fundos, são fundos de outras gestoras, de outras assets, mas a gente consegue fazer essa ponte, né? A gente tem a Ceres Seguradora, então todas as nossas operações, os seguros são feitos por nós, né? Então é uma seguradora, não é uma corretora. Nós temos a Ceres Asset. Essa seguradora 100% para o agro? 100% agronegócio, né? São os produtos que ela tem, são desde seguro de vida produtora, seguro safra, né? São 100% virados para o agronegócio. Que vou explicar um pouquinho mais. A gente tem a Ceres Asset, que é a gestora do grupo, né? E é o regulatório falando, né? Então, perante a CVM, é a Ceres Asset. A gente tem a securitizadora, que também perante a CVM é o que faz a securitização dos nossos ativos. Então, isso é um portfólio de empresas que no final do dia a Ceres é que a gente chama de Merchant Bank no conceito inglês, né? O que é o Merchant Bank no conceito inglês? É um banco sem ser um banco. A gente faz
tudo que um banco faz, mas com a inteligência de um mercado específico. Isso é um conceito muito legal, é um conceito americano também, que é inglês, mas hoje é muito utilizado nos Estados Unidos, em que você tem uma expertise num determinado nicho de mercado que é muito grande perante ao PIB. Então, Perfeito. você pensar que o agro é quase não, né? Já passando um pouquinho de 1/3 do PIB brasileiro, você precisa ter uma inteligência específica para isso, que é uma deficiência hoje que o mercado tem. Então, esse é o conceito das séries, né? Isso é o que a gente faz no dia a dia. Então, todo tipo de operação estruturada, desde crédito CCB, a CRA, operações de CRIs para imobiliário no agro, sales leasing back, então todo tipo de operação de crédito e todo o portfólio, desde derivativo, a gente tem uma mesa de derivativo, câmbio, tudo isso a gente faz dentro das séries hoje. O produtor pode travar o papel ali com vocês e segurar o físico e estar com o físico na lavoura e hoje redeado. Isso, está redeado. Hoje esse é, acho que o grande desafio que a gente tem como séries, né, e vendo toda a trajetória, né, da gente, contando um pouquinho da minha trajetória, que eu acho que é importante, eu fui CFO da UBFOL aqui em Uberaba fui diretor de operações da JBS durante um tempo, depois da Flora, né, que era do grupo JBS, depois eu vim aqui para a UB. Grande empresa uberabense, outro orgulho, né? Outro orgulho nacional, outro orgulho de Uberaba e nacional, né? Celeiro aí de grandes empresas. E ali a gente vivenciou durante muito tempo essa angústia do ciclo financeiro, né? De como é que a gente poderia fazer, como é que a gente faz uma empresa crescer, girar e solucionar a necessidade de capital de giro, num ambiente brasileiro que, infelizmente, é muito hostil à captação. Né? O ciclo médio do agro é o maior de todos os setores. Né? Acho que junto com o imobiliário é um dos maiores. Por isso que são dois setores que têm esse conceito de merchant bank, de empresas de merchant bank, que é o agro real estate, né? no americanizando, que é o imobiliário, porque são ciclos muito longos. E num país em que você tem uma volatilidade de política de juros igual a gente tem, é um desafio você fazer um financiamento safra hoje, né? Então a gente veio nessa época de UB, né? Esse caminho, essa trajetória toda, foi uma trajetória de muita dificuldade, porque você crescia 40% ao ano, significava necessariamente que você precisava de 30% a mais de necessidade de caixa. Giro, fora investimento. Exato. Fora toda a imobilização que você deveria fazer. Então como é que a gente poderia fazer isso? Então, lá na UB a gente começou a desenvolver esse conceito de mercado de capitais, né, de experiências que a gente já tinha lá na JBS. Então a gente começou a inserir, mas a gente se inseriu no mercado de capitais isso lá em 2012, 2013, numa época que era muito assim, não existia mercado de capitais na Faria Lima. Não existia agro na Faria Lima. Sim. Não era um mercado. O mercado de capitais brasileiro é muito novo, né? Mas o agro na Faria Lima nunca foi bem visto. Nunca. Nem banco. Eu falo isso na frente do presidente de banco, eu falo isso para os grandes hedge funds do Brasil. O agro é muito complexo. E acho que para o banco, o pacote, o produto agro era repassar o crédito rural, repassar o plano safra. Né? Que então, quando o governo dava conta, isso era muito simples, porque você tinha ali parte da Basileia que ele deveria, né? Então todo ativo depositado, né, no dia, mais a composição de poupança, que era o único mecanismo que o brasileiro conhecia de poupar, ele jogava na poupança e deixava no dia a dia ali nas compromissadas, aquilo era exigido do banco que uma parte fosse aplicado no imobiliário, né, no famoso crédito para Minha Casa Minha Vida, esse tipo de crédito, e outro era para fazer o custeio safra. Então, o banco, ele não gostava, mas ele era obrigado. Ele estava no meio do caminho. Ele estava, tem que fazer. Para ele ser banco, ele precisava cumprir essa legislação. Só que isso foi, né, você imagina que de 2008, que quando foi a abertura da soja chinesa, veio o advento da transgênica, o crescimento as áreas de expansão brasileiras começando a crescer muito rapidamente, esse crédito não acompanhou. Né? Isso não veio, essa coisa não veio. Então, todas as empresas como a UB, que estavam crescendo muito acelerado, começou a enfrentar um problema muito sério de funding. Como é que você vai? Como é que eu vou girar a empresa? E a solução vinha do mercado de capitais, então a gente começou lá muito cedo, apanhamos muito, mas foi muito.
Você imagina, a gente montou o primeiro FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios do Brasil, focado em agro. Não existia legislação de CRA. Não existia, nem se falava no FIAGRO, né? Não existia FIAGRO, Fundo de Investimento de Agronegócio, que é uma classe de fundos hoje, nem existia, isso nunca não era nem cogitado, e a gente teve que desenhar o primeiro FDIC nosso, foi desenhado em cima de uma plataforma de FDIC de varejo, Americanas. Pode falar que a primeira do agro foi vocês? Foi a gente. O primeiro FDIC brasileiro do agro foi a UB, né? Sim. Lá com o Bifol Agro FDIC 1. E foi um desafio, porque quando a gente ia para chamar os investidores na Faria Lima, os caras olhavam, vocês estão loucos, eu não vou pôr dinheiro no agro, tem chuva, tem aversão ao risco total, e desconhecimento do mercado. E teve um problema grande na Vision, né, que foi a Cotril, que era um fundo de boi, que explodiu, era muito grande o fundo, e ele tinha explodido, mas eu acho que foi em 2008. O Brasil sempre foi um grande exportador de boi, né? Então, assim, era um fundo grande, ele explodiu, e aí que a versão agro veio muito forte. Mas a gente conseguiu, venceu, né? E aí foi lá, nessa época, a gente começou a cada dia colocar mais papéis estruturados, então, FDIC, CRA, e aí debênture sem conversibilidade, foi começando a colocar o mercado de capitais dentro, entendendo o negócio. E eu brinco que a série a gente parte normal, em 2016 para 2017, a gente olhou, cara, cresceu. Isso aqui é uma baita oportunidade, e os donos do dinheiro, né, o famoso mercado, as grandes assets, olharam para a gente, né, e vamos fazer isso para todo mundo, porque a gente não sabe estruturar, você sabe, sim, vamos montar, e aí nasceu a séries, né? Então a séries veio de parto normal, que eu brinco. Um spin-off ali meio... Foi um spin-off, a gente não tem, hoje... São independentes. São totalmente independentes, as empresas não são juntas. Né? É uma história, eu tenho muito orgulho dessa história ter nascido lá dentro, mas a gente veio a gente é de botina amarela, né? Legal. Que a gente veio do campo. Eu sou engenheiro químico de formação, corri atrás de pulverizador a vida inteira, assim, desde que eu fui para o Bifol, eu fui para supply, minha vida era supply, virei financeiro de repente. Mas a vida me levou, né, esse caminho que a gente trilhou me levou para o mercado de capitais, e desde lá a gente saiu do nada, né, a série saiu literalmente Sim. do nada, 5 bilhões de ativos. Né, mas eu acho que esse tempo de incubação dentro da Bifol, sendo uma empresa de produtos, isso ajudou muito a dar estrutura, né, porque se você já vai para um banco de começo, transacionar dinheiro... ter um produto, ter um lastro ali, eu acho que ajuda muito, né? E aí muito. Acho que mais que dar um lastro é entendimento de negócio. É chegar aqui na Agronelli e falar, não, eu entendo do ciclo de vocês, eu sei como é que você vai... Eu já sofri, eu sei mais ou menos o que é o ciclo. É impressionante, porque tem vezes que a gente vai visitar uma empresa, eu estava ontem em Anápolis, né? Esse caso específico com laticínio, e eu vim do meu mercado, a parte de boi, da parte de pecuária, eu entendo bem também que está no sangue. Aí eu já, você está sofrendo isso. Cara, você pegou o material da minha empresa e leu, o que é? Você é banco ou você é pecuária? Ninguém nunca viu, mas não é uma questão de ser melhor ou pior do que ninguém, é simplesmente ter vivido, né? Então essa questão de estar próximo, de entender a dor de cada um, ajuda a gente na comunicação mais simples, mais direta, né? menos rebuscada. E talvez isso hoje seja o maior problema que o agronegócio tenha com as empresas de financiamento, de funding. Grandes financeiras. É o entendimento do ciclo, o entendimento da capacidade. Às vezes nem o produtor sabe qual que é a capacidade que ele pode ter de tomada e a necessidade de caixa, de fluxo que ele tem. Ele não sabe, a gente é muito tecnificado, o agro é muito tecnificado na fazenda, né, na produção, maquinário, mas a gente tem um mundo pela frente quando a gente fala em tecnificação financeira. Então, desculpa, Guilherme, mas você falou um negócio aqui que foi muito interessante lá no começo, né? A gente fala do mundo agro, mas são vários mundos, né? São vários. O financiamento do tomate é completamente diferente do plantio de cana, que é do boi, que é da soja. Então são ciclos diferentes, com riscos diferentes, com pacotes, com produtos que necessariamente tem que ser diferentes. Então são vários mundos. E quando você fala de um cara, né, a gente sempre fala taxa, né, Faria Lima, o cara do setor financeiro, você fala,
é o agro, mas quando você abre que tem várias culturas, várias estruturas, o cara realmente dá um passo para trás. Né? Porque não está na natureza deles, né? Assim, eles não vieram dessa... Eu fico muito chateado. Ano passado, e eu fui no IBDA o ano passado, esse ano eu vou novamente palestrar, na XP, a gente teve o GAF também, que eu participei lá palestrando, foi no Palestra Itália, né? Lá no Allianz Parque. E a gente ouviu o ano passado inteiro, sem exceção, de que o agro estava em crise, né, e que tinha uma crise no agro. Eu falo, gente, acho que falta entendimento, né? Tem uma parte, e como vai ter sempre, alguma parte do agro vai estar em crise. Né? Então, ali a gente estava num ciclo de baixa de grãos, advindo até da pandemia, né, em que você teve um boom absurdo, né, do soja 200, bateu 200, fez 180 vindo, mas aí de repente o custo capotou. Ok, foi um ciclo, mas ao mesmo tempo em 2024 você teve um ano excelente para a pecuária, foi um ano excelente para o café, um ano excelente para a cana, cacau. Outro dia, né, eu estava num cliente nosso lá em Itagibaia, ele olhou para mim e falou assim: Guilherme, olha essa carreta aqui, cara, vale 4 milhões, eu estou tendo que segurar a carreta, cara, 4 milhões de reais vale essa carreta. Tem que ir com escolta. Então assim, são ciclos, né? Do mesmo jeito que no leite tem ciclo, né? Tudo é ciclo, mas a gente viveu esse ciclo ruim em grãos e que deu essa impressão de que o agro estava todo em crise. E eu acho que, de certa forma, isso foi até importante, porque teve, como na pandemia, o agro foi extremamente resiliente, né? De todos os setores. Sim. Ele foi extremamente resiliente, ele cresceu fortemente dentro da pandemia. Houve um excesso de dinheiro que foi alocado no agro por pessoas e instituições que não entendiam de agronegócio. Perfeito. Então, a gente viu aquele monte de RJ ano passado, que no final das contas eram muito... Eu dei no GAF, foi muito legal, né? Tava naquele dia no GAF, eu nunca vou me esquecer, estava em 30 RJs no agro. 30 RJs no agro. Eu olhei para todo mundo e falei assim, gente, se eu colocar 30 RJs, se eu pegar a base das séries, de clientes das séries, e ver, e falar assim, não, tem 30 RJs, e pegar na minha base total, 30 em 50 mil. Eu não posso falar que isso é uma crise. E eu estou falando na minha base. Né? E assim, hoje a gente tem 5 bi, o que é 5 bilhões lá? Não é nada. Né? Eu brinco com todo mundo de 5 trilhões, 1 trilhão dentro da porteira. Eu cheguei e falei assim, gente, se a Séries hoje falar que vai fazer o financiamento de uma mesorregião, que é só o Triângulo Mineiro, e eu vou falar diferente, vou pegar o baixo aqui, com 5 bi eu não arranho a casca do ovo. Não mexe. Né? Então, assim... Desculpa, você falou do assunto, né, da versão e do boom do mercado. O Alexandre Mendonça conta uma história que ele foi fazer uma palestra lá na Faria Lima, né? E na rua um cara parou e ele falou: você não é o cara que fala de boi, de mercado de pecuário e tudo mais? Não, sou eu mesmo. Como é que eu faço para comprar uns boizinhos? Porque eu estava lá no ciclo anterior de alta e estava todo mundo vindo para o negócio, dentista, médico, cirurgião, todo mundo aproveitando esse ciclo ali que vai ter dinheiro, né? E aí pega a baixa, né? Porque todo mundo entra no momento errado. Normalmente a Faria Lima entra no momento errado. E aí isso é fantástico, isso que a gente está conversando aqui, porque quando começou a dar pipocar esses problemas, do mesmo jeito que a Faria Lima foi lá e despejou muito dinheiro em uma forma que não tão criteriosa assim, isso deu um rebote muito grande na Faria Lima e afugentou todo mundo. Então, hoje, não só a Faria, bancos, fundos, as grandes... A maioria, assim, sobraram 6 casas hoje fazendo agro, né? A gente é uma dessas, né? E parte do financiamento ao produtor são as próprias empresas de insumos. É isso. Fechou, distribuição. O Brasil teve aí a nossa conversa vai longe, né? Porque todo mundo com medo. Porque você pensar em distribuição, se a gente voltasse o filme ali para 2023, 2022... Todo mundo falava que ia sobrar 2 ou 3 empresas de distribuição de insumos no Brasil, né? Vai sobrar AgroGalaxy. Pelas consolidações. Vai sobrar a AgroGalaxy, que a gente viu o que aconteceu. Vai sobrar a Lavoro, Nutri, a Mário Beni, Nutri. Olha o que aconteceu. Né? Por quê? Foi um pensamento de fora, né? O Brasil é um país latino com uma cultura extremamente nossa, né? E... Quando começou a acontecer essas consolidações e o modelo que foi tentado ser colocado na ponta,
foi um modelo que simplesmente não funcionou. A gente viu grandes empresas que foram compradas, grandes distribuidores que foram comprados, eles foram extintos, né? E tem casos aqui, próprio Uberaba, que em 6 meses de operações que foram foi por zero, né? Operações grandes, né? Operações de mais de 300 milhões foram para o zero. Então, assim, o mercado agro, ele é um mercado muito peculiar, né? Ele é muito particular. Nós tivemos casos de consolidações de sucesso, né? As indústrias de fertilizantes, os químicos, sim. A própria consolidação de terra de grandes grupos agrícolas, só que a consolidação da distribuição está diretamente ligada com o produtor, né? Com aquele cara que é relacional. É o relacional. E tudo mais. Por mais que você consolide, por exemplo, você fala assim, eu vou consolidar o mercado de fertilizantes. Aí você tem 2 nichos acima ainda para chegar no produtor, né? Então você tem, apesar do que, por exemplo, se você pensar em especialidades, seja organomineral, foliar, biológico, já tentaram fazer consolidações em cima desse mercado, por exemplo, 2013, 2014, em que houve um movimento também muito grande de tentativa de consolidação de mercado de foliares. Sim. Né? Então, o Pátria comprou a Agriquem, o BRZ comprou parte do Vitia, né, que era a antiga BioSoja, que hoje abriu na Bolsa. Você teve a própria ACO, que é a dona da AgroGalaxy, fez a de Micron, a plataforma comprou tudo e fez a Fertilaqua. Então, assim, não conseguiram. Um mercado muito pulverizado, barreira de entrada muito baixa. Muito baixa, nichado, né? Então, assim, não deu certo. E apesar de ser um mercado grande, importante de margem, não funcionou muito bem. Então, assim, a consolidação ou não consolidação, você falar, não vai haver consolidação no Brasil, eu não vou falar isso porque eu não tenho bola de cristal, mas é um negócio que vai ser mais complexo de ser feito. É um negócio que vai ser muito mais complexo. Houveram lições aprendidas nesse processo, nesse último da distribuição. Muito. Mas, e você vê que assim, o recuo foi, né, avançou-se muito rápido e o recuo também está sendo muito rápido. Né? Mas, enfim, esses são os desafios do agro. Né? Perfeito. A gente tem um mercado machucado hoje. Hoje você me perguntar qual que é o diagnóstico. É um mercado machucado, sem funding, né, com um governo que não tem capacidade de alocação. Né? Então, o governo não consegue mais ser o vetor de crédito. Sim. E o produtor tem as mesmas necessidades de capitais que ele tinha antes do ano passado, na safra anterior, enfim. E ela vai precisar essa necessidade vai precisar ser cumprida por alguém. Entramos num tema aí que eu quero explorar, né? A visão das séries nessa safra, encerrando uma, né? Estamos falando aí de dormir dia 31 de março ou não, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua visão, desse fechamento, e a gente começar a olhar a próxima safra, porque até alguns insumos já estão sendo comercializados. Né? Eu acho assim, né? Deu-se um ponto de inflexão agora, né? Apesar dos preços estão começando, o preço e custo se acomodando, isso é a nossa visão, né? A gente tem uma área na série a gente tem uma área então uma economista-chefe, que é a Sara, né? Que ela é econometrista, ela é alemã, extremamente metódica, né? E ela faz todas as previsões para a gente dos ciclos, de tudo, então a gente sempre está olhando quais são os ciclos. E a gente viu um ponto de inflexão na curva dos grãos agora, né? Então, assim, o fundo do poço do grão, em termos de produção, preço e custo, já passou. Então, a partir de agora é de recuperação. Então, não vai ter ainda mais RJ? Provavelmente sim, que ainda tem alguns, né, são resquícios, né, vamos dizer assim, aquele que já estava, né, ali, vai, morto-vivo, já estava ali, boa, né, já estava um morto-vivo ali, vai terminar, então, mas vai ser com muito menos intensidade agora, muito menos, então agora é a curva de inversão, porque você chega ali, né, a RJ vai aumentando, chega, aumentou, aí agora o pico já está descendo. Então ele não vai parar, ele vai desacelerando, termina. Então a gente já está nisso. Entendi. Então, mas obviamente que isso causou um problema. Então você tem um passivo das últimas 2 safras muito grande, que vai ter que ser refinanciado. Então, o próprio distribuidor, a própria indústria está tendo que abarcar isso refinanciando, e o produtor vai ter que pagar isso
em parcelas, né, ao longo de... E ele começa agora? Você Começa vê agora. que tem 30 do 4 já Vai. um pagamento e um pagamento da parcela atrasada. A gente tem um modelo nas séries, né, que a gente de curva são curva de carteiras, né, Tá. em que a gente analisa e essas curvas são desde que a gente se entende como empresa, né. Então a gente tem todo ano a curva da carteira, né. Então que até a gente chancela ela com a KPMG, né, que a gente audita essas curvas. E a gente vê, e essas curvas, você vê os padrões dela em época de crise e não crise. Para a Faria Lima, essa crise é muito nova. Ela nunca viu uma crise no agro. Não tem histórico nenhum. Mas a gente já viu crise em 2014, 2008. Então a gente sabe. Então o comportamento ele existe, ele está ali. E a gente vê que o comportamento desse ano é um comportamento de antecipação de conta. Então a gente vê, que o que é antecipação de conta? É que 30 menos. Então, 30 dias antes do vencimento, o produtor já começa a pagar. Isso é um sinal muito positivo. E já começou esse ano. Então, a gente está com um sinal muito positivo de que as contas vão ser pagas em dia. O 30 do 3 não é a maior conta, a 30 do 4 sempre é a maior, mas o 30 do 3 está sinalizando ser um 30 do 3 com 98% de liquidez, que vai ser uma coisa excelente, o que vai provocar um 30 do 4 também muito bom. Então, em termos de recebimento, esse ano a gente acredita que vai ter uma curva muito boa. Vai ser uma curva histórica muito boa. Volta para as inadimplências normais. Volta para o normal. O que é o normal? Resolução até 90 dias, né? Então, essa é a inadimplência normal. E vai ter ali, obviamente, aquele bololô, a rolagem que você vai ter que fazer, ter habilidade, porque senão o produtor não vai dar conta que sai. É do business. Quem está no business tem que entender disso. E essa é a grande dificuldade de quem financia. Né? Se olhar, eu falo assim, gente, ninguém em sã consciência pega um dinheiro emprestado e fala, tem gente desse jeito, né, que é o picareta, mas 99,9% não é picareta. Então, ele vai estar no negócio, né? Tá no negócio, a bicicletinha dele não pode parar, né? Se ele não paga, não é porque ele não quis, é porque realmente não deu. E se você não tiver ali para ajudar a pegar na mão e fazer a rolagem, e a gente vê, assim, hoje, né? E que eu falo para todo mundo que financia, que alguém estiver financiando e que é da cadeia, que já deve ter ouvido falar de mim, vou falar de novo. Pelo amor de Deus, tirar o chapéu do produtor, tirar o tabelião de uma vez só, é o pior negócio que a gente pode fazer. Quem financia tem que saber disso. Porque o cara pode até não estar quebrando, mas se todo mundo seca, aí quebra. Porque não adianta ter preço, não adianta ter custo, se ele não tiver o funding para girar. Não é fácil, né? Essa habilidade de saber que você precisa continuar fomentando. Você vai ter que fomentar, remontar a dívida, criar um ambiente propício para que ele pague, né? Viver nos ciclos, né? Viver dentro dos ciclos. E então, o produtor é eternamente grato a essas empresas que fazem isso, sempre, né? Que entendem. Na minha carreira, eu sempre vi produtores que falavam assim, eu não abro mão dessa empresa porque no momento ruim foi ela que deixou eu sobreviver. Isso que você está falando se mostra em números, né? A gente analisa comportamentos de produtores dentro dos distribuidores e indústrias e tem casos muito peculiares assim, que a gente acha até engraçado. O produtor A, dentro do revendedor da distribuição né, X e com a distribuição Y, o mesmo produtor, ele paga o X, mas não paga o Y. Aí você pergunta, por quê? Cara, a mesma safra, né? Aí você vai entrar a fundo, cara, relacionamento, é a forma que o cara lida, é como ele age no problema. Né? Então isso não adianta, é o nosso jeito, é o jeito brasileiro, é o relacional. Né? Isso conta no agronegócio. Eu vi muito, assim, no boom. Você quer me xingar e falar que a Ceres é fintech, não temos nada de fintech, nós não somos fintech. Né? A gente viu, eu não sou piloto de drone, que eu brinco, né? Pô, todo mundo, como é que você faz controle lá na Ceres dos ativos? Sai drone voando, satélite, não sei o que. Não. A gente vai, conversa, olha. Drone ajuda. A visão do satélite ajuda. Claro que ajuda, né? Te dá escala. Mas o pé no barro, esse não tem jeito. E a gente viu uma explosão de piloto de drone, que eu brinco, né? Então, cara, você não vai conseguir nunca. Outro dia eu estava vendo empresa dando crédito agro, né? Via www, põe aqui, faz... Zero relacional. Parabéns, vai ser o primeiro a não receber. O produtor não te conhece, cara. E no aperto, ele vai deixar você por último.
Porque vai ter o cara da revenda que está do lado dele, ele vai pagar esses caras. Então, esse entendimento, né, de que precisa remontar a dívida, de que a coisa está mudando e que o ciclo, você vai ter que viver de ciclo em ciclo, isso vai acontecer. E aí eu vejo o seguinte, né? Como é que vai ser 2025? Cara, vai ser um ano normal. Normal. Falando já da próxima safra. Já na 25, 26, safra 25, 26, vai ser um normal melhorado. Melhor que eu falo. Calma aí, vai ter provavelmente a relação de troca vai estar melhor. Né? A gente vê que provavelmente a relação de troca vai estar melhor, mas não vai ser nada espetacular. Mas a gente já vai ver um ano muito próximo de 2018, né? Com relações de troca muito próximo de 2018. Essa briga geopolítica entre o Trump e a China, o Xi Jinping ali, você acha que vira como a gente viu no Trump 1? Vai virando aí para a soja brasileira. A gente já vê uns deslocamentos de preço, né? Então você já vê prêmio do porto. Assim, quando você pega a composição de formação de preço e compara com o CBOT, né, com Chicago, você já começa a ver descolar. Quando descola é porque tem efeito geopolítico que não está sendo captado. Isso. O milho já está descolado tem tempo. Né? Já desde junho, eu acho, ano passado, o milho está descolado. A soja tem tudo para descolar nessa briga. Né? Eu acho que vai vir tudo para descolar. Por isso que eu acho que tem uma safra 25, 26 com uma possibilidade de vir melhor, mas também você tem que colocar na balança, né? E aí a gente está falando num ambiente especulativo, de que você pode ter uma guerra na Ucrânia sendo finalizada, já tem um acordo para cessar fogo, e aí você volta para o mercado um grande player de milho. Né? Então, assim, tem fatores e fatores geopolíticos que alguns somam, outros não. Então, o difícil é fazer a composição dos vetores. Né? Tem uma Argentina voltando. Você tem uma Argentina voltando. Melhor. Muito mais. O Milei, quando ele tirou a retenções, né? Então, assim, você jogou uma produção de 50 milhões de toneladas no mercado, né? Certo. E ela vem competindo. Você tem 173 milhões aqui no Brasil de toneladas de grão. Então, você começa a ter também volumes grandes e que talvez não dê uma capacidade ou não dê muito espaço para ganho de preço. Né? Mas você vai ter uma rentabilidade boa. Né? Acho que esse é o mais importante. Já dizia, né, os velhos, minha família toda vende agro, tudo. E tem um tio meu, que eu falo que ele é muito sábio, o Tiquito, que ele mexe com boi, ele sempre olhou para mim e falava assim, meu filho, é santa constância. Você não precisa de preço alto nem de preço baixo, você precisa de constância. É isso aí. As variações são os problemas. Né? Então, assim, quando você vê o café a 3.000, eu falo assim, se o produtor de café não tiver muita cabeça, ele vai entrar no mesmo problema que o produtor de grão entrou. Porque ele vai achar que vai ser 3.000 o resto da vida, né? E o mercado ele sempre vai atuar para balancear, né? Então você vai, seja na ponta compradora, seja na ponta produtora. Então sempre vem um espertinho que vai querer plantar muito mais, e aí você começa a encher, e aí o produtor, o consumidor começa a puxar. Isso já está acontecendo. Não sei se você está acompanhando o mercado de café. Os grandes puxadores de volume dos Estados Unidos, eles pararam de puxar, estão segurando, trabalhando com estoque quase zero e deixando desabastecer. Então, você vê um esforço. Aí o cara que está aqui, ele não está antenado, ele começa a fazer dívida contando com café a 3.000. Aí pronto, tá feito o problema. Isso aconteceu na soja, isso aconteceu no milho. Eu sempre falo da empatia, né? Como que a gente se coloca no lugar desse produtor. Então, você fala assim, você tem um salário de 10.000. Olha, seu salário vai para 30.000. Você sobe o teu patamar de vida, né? E depois você fala assim, agora voltou para 10.000. 10.000 era um preço bom, era um salário que você conseguia viver, mas você aumentou todas as suas despesas. Tua, né? Então, essa reacomodação. Então, hoje ele está vendo uma margem do café muito boa, né? Ele botar na cabeça dele, é quase inconsciente, que isso virou um normal, e quando volta, aí tem toda uma pressão na cadeia que aconteceu na soja, né? Você pegar as margens a rentabilidade da soja, os custos baixaram, ela voltou para um patamar praticamente histórico, né? Só que ele está com a referência de 22, a referência de 23. Isso chega a ser até psicológico, né? Um grande amigo meu, investidor nosso, eu estava lá agora que é o Augusto Cury, escritor, e ele é referência em psiquiatria e comportamento humano. Ele olhou para mim e ele conversa muito, ele é um grande produtor, ele tem quase 40 mil hectares de terra. Ele olhou para mim e falou assim, Guilherme,
eu converso com os meus amigos produtores e todos estão sofrendo, né? Porque a vontade, o desejo de que aquela margem volte chega a deixar ele psicologicamente mais abalado e não vai voltar. Mas então o que é o certo no produtor? Que aí é o exemplo que o produtor americano tem, né? Que são operações bem menores que o brasileiro. Você tem que tecnificar financeiramente. Sim. Né? Gestão de capital. Nos momentos bons, você faz caixa, aproveita, né? E, de novo, o ditado do Matuto, tem um grande produtor aqui de Uberaba que ele fala assim, para mim, e ele é muito grande, e ele tem um ditado que eu falo, se todo mundo fizer igual ele, ninguém erra. Eu compro quando está todo mundo vendendo e eu vendo quando está todo mundo comprando. É a trader, né? A trader, ela compra onde tem muito e vende onde tem pouco. Exatamente. Então, assim, se você consegue fazer uma gestão de capital eficiente, né, e gestão de liquidez, qual que é o meu capital mínimo que eu preciso para tocar o meu negócio? Hoje a gente está numa discussão tão atrasada no Brasil de gestão financeira com o produtor, que se você chegar numa mesa e tiver 100 produtores, se 10 falarem que está travando pelo menos o custo, já está ótimo. Sim. Né? E a gente fala assim, travar, gente, é o mínimo. O produtor americano, ele entra nas posições, ele entra no que a gente chama na string das posições. Ele vai lá, todo dia ele está entrando, comprando, vendendo, sempre no volume físico dele, mas ele sempre está fazendo composição de margem. Ele está redeando o tempo inteiro, ele está de olho na produção e ele está de olho no que está acontecendo no mercado. Então, ele consegue fazer uma composição de margem, ele vai lá fazer uma put que vai ajudar ele num evento de alta. Então, são coisas que hoje nós estamos muito longe ainda no produtor brasileiro. Sim. O produtor brasileiro hoje, ele está muito ainda... Não, eu tenho que produzir, só produzir. Você tem que produzir, isso é óbvio, né? É o seu core. Mas o financeiro também é seu core. É commodity, gente. E uma questão do produtor que ele tem, né? E é cultural, porque muita coisa melhorou e mudou, como é que eu vou travar se eu não sei se eu vou colher? Mas tem ferramentas que te protegem disso também. Hoje tem ferramenta para tudo. Hoje tem ferramenta para tudo. Hoje usar esse argumento de que eu não vou travar porque eu não sei o que eu vou colher, ele é no mínimo, aí eu vou ser muito franco, no mínimo desonesto. Porque hoje você tem dentro de ferramentas climáticas, uma coisa é você ter um desejo que chova. Sim. A outra coisa é os modelos mostrarem, não vai chover. Sim. Você tem que trabalhar com a realidade, nua e crua. Então, por exemplo, o ano passado, vamos para exemplos práticos, né? O ano passado, desde setembro, outubro, todo mundo sabia que ia ter uma quebra de safra numa zona de transição climática que é Mato Grosso que nunca teve. Perfeito. E todo mundo ficou ali, não, vai chover. Eu vou plantar cedo porque eu quero pegar uma janela boa de safra. Bicho. Não é o que os modelos estão mostrando. Você está indo contra tudo que está sendo mostrado. Você pode fazer isso? Claro que pode. Você pode acertar. Você pode dar uma sorte? Pode. Mas você está comprando muito mais. Aí é quase uma bet. Não. Você apostar no azarão. Cara, o produtor, ele é muito maluco nessa hora. Porque eu chego para eles, e eu sou muito franco nessa hora, eu chego para eles e falo assim, o cara chega para mim e fala assim, eu não devo nada. Eu não pego empréstimo, não devo. Tá. Você pagou todos os seus insumos à vista? Não. Então você está devendo. Já começa a estar devendo, né? E seu maquinário? Não, isso é financiamento lá no Banco do Brasil. Você está devendo. Volta para os insumos. Você travou pelo menos os... Não. Cara, então se cair, você está descasado. Ele compra muito mais risco do que ele imagina. E ele não fala de empréstimo. Mas empréstimo para ele é palavrão. A composição de custo de capital para ele é palavrão. Não, eu vou fazer um seguro safra que vai me custar 3 sacas, 2 sacas e meia. Ele, nossa, mas isso, Deus me livre. Aí dá 1 milhão que ele perde. Devia ter feito o seguro. E assim, isso é um comportamento errático que vai acontecendo ano após ano e vai levando e vai afastando, obviamente, as fontes de financiamentos mais baratas. Você acha que, claro, na média o produtor não faz, mas está existindo um movimento de migração? Lógico que tá. Na dor, né? Tudo como já dizia, na crise, no amor vai pela dor, né? Porque a pancada foi muito grande. A pancada foi muito grande. Né? Eles estão procurando mais. Eles sofreram, todos sofreram muito, assim.
não teve gente que tem... você não vai achar ninguém do mercado de grãos, né, que seja massivamente de grãos, que não sofreu alguma coisa no ano passado. Você pode ter gente extremamente capitalizada que fala, não, eu não ganhei dinheiro ou eu perdi, mas eu estou bem porque eu estou capitalizado. Mas todo mundo sofreu em algum nível. Né? E a crise foi muito forte. Então, para eles, aí todo mundo começou a se mexer para tentar, para entender, ter um pouco mais de noção das ferramentas. E tem ferramenta para tudo. Legal. Né? Tem ferramenta para tudo. O conceito de trava, ele é um conceito muito cruel para quem não estudar a fundo. Porque você faz uma trava de soja, você vai lá e trava a sua produção, você sabe que historicamente você vai produzir 65, 66 sacos, você teve pico de 70, mas né, historicamente você sabe que você produz 65 sacos. Você olha para o clima, né, olha para as previsões, os modelos, e você vê que vai ter um clima legal. Quando você vê aquilo, você olha, o segundo passo cara, qual que é o preço de soja que eu tenho que ter versus o meu custo para eu ter uma margem que eu quero? Estou formando meus custos agora. Eu formei meus custos, formei minha margem, eu travo em cima das minhas produções históricas. Cara, Deu papel. Pronto, tô pronto. E aí sim, eu só vou pensar na lavoura, isso é o mínimo, tá? Vou pensar em produzir, vou produzir mais porque o excesso vai ser mais dinheiro no meu bolso. Ele faz isso. Aí a soja explode. Aí ele olha e fala, desculpa xingar, mas vai tomar no cu. Não devia ter travado. Cara, você não deixou de gastar, você não deixou de perder, você deixou de ganhar, você protegeu, cara. Você está protegido. Do mesmo jeito que se for ao contrário, você estaria 100% protegido. Aí, graças a Deus eu fiz. Então, assim, esse pensamento de compor o resultado é um pensamento que precisa ficar mais arraigado no produtor. Separar, né, Guilherme? Assim, existem dois grandes mercados. O produtivo, eu produzo, e esse mercado ele em questão de tamanho de bolsa, ele é pequeno, e o especulativo, que não produz, né? E é esse cara que todo dia não dorme, ele fica especulando. Mas é ele que forma o preço. Ele que forma o preço, ele que dá liquidez e tudo mais. Mas você não é especulativo, você é produtivo, você tem que travar teu custo de produção. Você tem que estar de olho no quem forma o preço está fazendo. Isso. Né? Porque ele vai ditar o comportamento da sua moeda, que é a soja ou é o milho, nesse caso específico, mas você tem que lembrar de que você nunca vai ter o poder de mexer no mercado igual quem forma preço tem. Exatamente. Isso tem que ficar sempre. É igual o boi. O mercado de boi brasileiro, apesar de ter uma liquidez muito boa na B3, os contratos têm uma liquidez muito boa na B3 e eu acho que teve um movimento muito, muito legal da própria B3 de mudar o índice de CPEA pro Guilherme Nastari ali vou lembrar o nome, mas assim, para ver a formação real de preço, mas você vê que é um mercado que ele é extremamente volátil, porque você tem grandes players que quando eles entram no mercado, eles movimentam bastante. Desculpa. Eles entram mexendo bastante nas precificações. Sim. Então, assim, essa ideia de que agora a soja, no nível que é impossível de você ser um formador de preço, mas você tem que estar de olho no que a formação de preço está acontecendo com as formações de preço. O produtor, assim como você falou da captação de recursos, né, tem produtores que são demandantes de recursos e investidores, né, que trabalham as duas pontas. Você pode até ter um produtor que ele trava a produção dele, ele tem essa consciência, ele é conservador, e ele tem um pouquinho de especulação aqui para ele brincar na especulação. Né? Ele tem que ter 2 CPFs ali na brincadeira de falar o seguinte, eu vou especular aqui para entender esse mercado, mas minha produção está o mercado especulativo, você tem... Quando você chega a determinado nível de governança, você pode fazer, inclusive, uma porcentagem que você define dentro da sua governança de que essa porcentagem eu especulo. Isso, né? Eu entro comprando e vendendo, né? Eu vou fazendo fechando posição. Você pode fazer tudo. Grande custo travado. Tudo depende do seu nível de entendimento do mercado, da formação de derivativos. Agora, eu acho que a gente está na fase do básico ainda. Isso. Né? Eu acho que a gente está na fase do básico ainda. Porque do entendimento do mercado de derivativos. Entender o mercado, para que ele serve. Estamos no entendimento de posição, do que é. Nós estamos numa parte muito básica ainda. Porque agora, gente, assim, no final do dia, nós estamos com um grande problema. Quem que vai financiar essa safra toda? Boa.
E aí? Quem vai Então, não sei. Não sei. Faria Lima tá fechada. Faria Lima a torneira da Faria Lima fechou, né? Hoje tem O governo não tem dinheiro. Muito menos dinheiro disponível. Você vai ter um governo com muito mais problema. Indústria com várias RJs na cabeça. Você tem um problema sério de funding. Então, da onde que vai vir o funding, né? Majoritariamente. Eu acho que o número de barter esse ano, né? O volume de barter esse ano vai ser infinitamente maior do que o ano passado. Vai ter que ser. A distribuição vai ter que... Ela vai forçar o barter, porque ela não vai conseguir... Porque como é que a distribuição funciona? Né, no íntimo da distribuição. A distribuição funciona da seguinte maneira: eu te vendo, antigamente, eu te vendo, então um título seu, eu tenho esse título, eu desconto esse título, coloco ele lá, faço um endosso dele, beleza. Aí você teve um mercado que meteu o RJ, aí pegou os títulos e destravaram títulos, não sei o quê. Ficava, putz, o negócio não é... E o Brasil tem um problema sério, jurídico. Então, assim, vamos lá. Que vale hoje, muito para quem deve. Eu sou super empático com quem deve, mas ninguém faz a dívida sem saber o que está fazendo, né? Sim. E aí você foi lá, fez uma dívida, colocou uma CPR, né? E na CPR você fez alienação fiduciária do grão e que deu alienação fiduciária de uma gleba, né? De terra, tá lá. A alienação fiduciária hoje no Brasil é um instrumento que ele é extraconcursal, ou seja, ele não é passível de recuperação judicial. Sim. E ele é extrajudicial. Rápido. Ele é via cartório. Deveria ser um processo rápido. Então, se você for... Isso vale, inclusive, por exemplo, para sua casa. Se você deu sua casa numa alienação fiduciária, o que é uma alienação fiduciária? É uma propriedade resolúvel de um bem. Então, hipoteca, né? Você tem a propriedade, é sua, você me dá ela, mas se você cumprir com aquele contrato, eu te devolvo a propriedade. Isso é o conceito de uma alienação fiduciária. Só que no Brasil isso não é muito claro. Então, o produtor vai lá, mete uma RJ, fala que o bem é essencial, o juiz de primeiro grau diz que aquilo ali vai acabar com a produção, então você não consegue, você não recupera o crédito. E para o lado do credor isso é extremamente complicado. Sim. Porque você perde segurança jurídica. E aí ninguém entende que preço de empréstimo ele é uma composição de taxa básica de juros, Selic, sim, mais prêmio de risco. E o prêmio de risco dispara. O prêmio de risco dispara. Então, quando aconteceu tudo que aconteceu ano passado, e você tem grandes RJs de mercado, que estão aí para todo mundo entrar no Google e ver, em que o produtor deu alienação fiduciária da terra, e ele está levando isso, aí, a primeira instância deu, aí está na segunda instância, e o negócio vai se afastando da resolução, e o custo daquilo financeiro é muito alto, porque a gente tem que lembrar que, você fez uma pergunta para mim e falou assim, não, mas os 5 bilhões da série são seus? Não são nossos. Uma parte deles sim, mas uma parte são provavelmente, talvez até seu, sim, né, que está lá dentro, são captados. Então, quando você tem um problema de crédito, a gente tem que lembrar, o pessoal tende a falar assim, não, o banco tem muito dinheiro. Cara, o dinheiro não é meu. O dinheiro é do investidor, o dinheiro às vezes até é seu. E aí, quando você faz isso, você está dando calote em... Quebrando uma cadeia. Uma cadeia inteira de pessoas. Então, o que acontece com o crédito? Some. Então, quando há uma desconexão dessa, igual aconteceu no ano passado, um instrumento de desconto de duplicata, que as grandes distribuições utilizaram, não vai funcionar mais. Sim. Passa a não funcionar. E aí, qual que hoje é um instrumento que está todo mundo olhando e falando assim, a salvação da lavoura agora para o financiamento da safra vai ter que ser a CPR, o barter, com a alienação fiduciária do grão e com a trava perfeita já com a trade. Né? Então, e já comunicando todo mundo do lado. Porque a gente viu de tudo ano passado. A gente viu alienação fiduciária do grão com trava perfeita e o cara desviando grão. Então, assim, quando isso começa a acontecer, os bons pagam pelos ruins. Perfeito. Eu falei 30, né? 30, na época lá estava em 30, fechou em 100 e poucas, 112 RJ, se eu não me engano. De cabeça, mas eu acho que é na ordem de 100, 112. Só que machuca muito. Você teve RJ de pessoas físicas que está aí no mercado de mais de 500 milhões de reais. Sim. Né? Você teve RJ de 300 milhões de reais.
RJ de 150 milhões de reais na Ceres. Eu tive uma RJ de 150 milhões de reais. E de banco a borracharia, né? Todo mundo sofreu, né? Todo mundo, 100%. Assim, eu brinco que o ano passado todo mundo apanhou. Teve uns que apanhou de cabo de vassoura, teve outros que apanhou de remo, teve outros que apanhou de barra de ferro. Assim, todo mundo apanhou. Quem entendia mais apanhou de cabo de vassoura. Quem entendia menos apanhou de barra de ferro e morreu. Né? Teve gente que quebrou. Junto, teve asset que quebrou. Sim. Nessa história, né? Foi extinta nessa história. A pancada foi muito forte. Mas agora a conta vem para o próprio produtor. Né? O crédito está o efeito rebote, né? E aí, o crédito está caro e não tem dinheiro. O crédito, e o que a gente estava falando um pouco antes, né? O investidor, aquele cara que põe o dinheiro, eu vou para o Tesouro Direto. Você vai para o Tesouro Direto. Aí você vê, porque as notícias andam, né? Então você lê, todo mundo lê notícias, agro. Daí você, Fiagro. Se você olhar o Fiagro, abrir, então, quem estiver ouvindo aí, vai adaptar uma plataforma que chama www.fiagro.com.br. Aí nessa plataforma tem todos os Fiagros do Brasil, todos, 100%. Você vai olhar Fiagro por Fiagro, Fiagro listado em bolsa, né? Você vai olhar Fiagro por Fiagro, você vai ver que todos têm a cota patrimonial descontada. Todos. Aí você fala, mas todos eles tomaram RJ? Não. Teve 2 ou 3 que tomaram RJ. Mas todos os outros pagaram. O que é cota patrimonial descontada? Foi o cara que comprou a cota. A cota normalmente no Fiagro ela é vendida no IPO do fundo por 10 ou por 100. Por R$10 ou por R$100. Sim. Você vai ver todas elas sendo vendidas por 8 ou 80. Você tem 20% de desconto de cota patrimonial. Loucura. Mas o que aconteceu? O mercado aconteceu tudo isso, o cara tirou e vendeu ela de qualquer jeito. Vendeu a cota de qualquer jeito. Então, e aí você pergunta, tem jeito desse Fiagro capital hoje? Nunca, porque quem está dentro nunca vai aceitar que seja diluído mais ainda numa nova emissão de cota. Então, o problema é grave. Eu brinco, eu fui CFO e já vivi minhas vacas magras, eu sei que o pior dinheiro é o dinheiro que você não tem. O dinheiro mais caro é o dinheiro que você não tem. Não existe juros, cara, existe dinheiro que você não tem. Empresa nunca quebrou por conta de juros, ela quebra por falta de caixa. Então, mas só que o excesso de juros faz também vir a falta de caixa. Então, assim, problema, é isso aí. Nós estamos num modelo ainda, num modelo de crise, que a gestão do caixa, a gestão do fomento, o ciclo financeiro das companhias, né? Você conseguir ajustar o ciclo financeiro, seja do produtor, da indústria, da revenda, que o agro, estou falando do agro como um todo. Esse é o maior desafio hoje dentro do mercado brasileiro. Maior desafio dentro do mercado agro brasileiro. E você é um sojicultor hoje no mercado, você vai quitar suas dívidas ali, colheu bem, tal, travou, vai entregar, vai matar esse ano. Como é que você se prepara para a próxima safra? Você falou um pouquinho sobre troca, sobre esse financiamento via trade ou via troca, mas como é que você se prepara para a próxima safra? Como é que você põe os insumos para dentro de casa? Hoje você não tem mais... Vamos assim, você olhar para os fundamentos, é importante você olhar para os fundamentos de mercado, né? Então, isso aqui não é recomendação, mas é o meu avisar. Guilherme, pessoa física. Tá? Se eu fosse sojicultor hoje, o que eu faria? Fundamentos, olhando hoje fundamentos de mercado. Eu vejo uma variação grande de dólar, não. Eu acho que o dólar estacionou. Você não tem mesmo com os Trump and trade. Mesmo os Trump são pontuais, mas você não vê nada que como é que eu vou dizer, sistêmico, estrutural, que vai suportar uma baixa do dólar, uma alta do dólar, né? E aí, de novo, né? Desde que não haja um outlier, um eventual, se o cara soltar uma bomba, não sei na onde, putz, mudou tudo. O governo querer jogar mais dinheiro o governo faz movimentos de inflação. Então, assim, não acho que isso vai acontecer, até porque, indiferente se você é de direita ou de esquerda, normalmente o governo ele sabe o limite. No Brasil, se tem uma coisa que derruba o governo, é a inflação, e ela veio a 1,32 de fevereiro. Então, assim, você não vai ter movimento maluco, porque não tem como você manter um patamar de uma inflação a 1,32. Para a gente, um IPCA a 1,32, só para a gente referenciar, é um patamar de IPCA pandemia. Né? Você não consegue. Aí você vai pegar 1,32 capitalizado em 12 meses, você está falando que o Brasil voltaria a ter uma inflação de 18% ao ano. Você não consegue. Não vai. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Então, eu acho que o governo vai tomar as medidas para manter isso. Então,
estruturalmente, você vê um dólar que não vai ter muita mexida. O que talvez mexa nessa composição seja o valor do bushel. Né? Então, como é que vai ser essa relação China-Estados Unidos-Brasil? Né? Talvez isso ainda... talvez não. Isso é ainda um pano preto. Né? Então, assim, então, talvez esperar um pouco. Começo de safra americana para entender como é que vai ser. Comecinho da safra americana, né? Olhar, né? Mas já aproveitar as oportunidades de campanha, porque todo mundo, do mesmo jeito que está de novo, eu compro quando todo mundo está vendendo, né? E vendo quando todo mundo está comprando. Toda a cadeia de distribuição e indústria, não é só a distribuição, a indústria, ela está precisando da campanha. Então, eu estou vendo, o Guilherme está vendo, não é a César, o Guilherme está vendo, eu ando o Brasil inteiro, o Guilherme está vendo campanhas vindo aí, né, as campanhas pós-safra, que vão rodar agora em maio, campanhas muito atrativas. Trava, né? Então, é uma oportunidade de já ter um custo bem informado. Sim. Né, e aproveitar as ferramentas se você é um cliente grande, um cliente que é acessado diretamente, aproveitar as ferramentas que a indústria vai te dar e que a própria distribuição vai te dar, que participar de uma alta, né, com uma put ali, enfim, colocar isso no preço do pacote. Eu faria isso. Agora, a posição de venda de grãos, eu esperaria andar um pouquinho, né? Vai travando teu custo, vai fazendo formação, para formar um custo médio, e vai vendo ali como é que vai andar essa questão do relacionamento China-Estados Unidos, que não adianta. Não sei se você está... 80% da soja brasileira vai para a China. É muita concentração, né? Apesar do Brasil estar fazendo, desde o último governo, e vem vindo um esforço muito grande de abrir novos mercados, ainda está muito concentrado. É muito concentrado. Assim, é 80%. E por um outro lado, né, você fala assim, a guerra, né, essa guerra econômica entre China e Estados Unidos, guerra tarifária, ela pode ser boa momentaneamente, mas se você pensar estruturalmente, ela não segue, ela não é boa, porque você vai levar de 80% para provavelmente 100%. Você vai virar o mercado inteiro para um mercado. Né? E a partir do momento que você está na mão de um mercado, esse mercado te opera. E é um mercado mais fechado, é um mercado que você não tem muita informação. Zero informação. É um mercado que está em desaceleração e botando dinheiro, a China está botando dinheiro para tentar girar a economia dela e não está indo. O que aconteceu na carne diz muito sobre o que vai acontecer nos grãos. A China opera a carne no Brasil absurdamente. Ela mexe no preço do Brasil absurdamente. Então, assim, ela vai lá, de repente encontrou o resquício de Covid numa embalagem de um container, ela vai lá e fecha 10 frigoríficos para exportar. Isso arrebenta a escala do frigorífico para estar a carne lá embaixo. Então, assim, isso é operar mercado. Claro. Ela sabe a barganha que ela tem. Isso é operar mercado. Então, assim, a gente vive num mundo desse. Então, a formação agora para a próxima safra, ela vai depender muito eu acho que o grande fator vai ser essa guerra tarifária. Mas eu, sinceramente, acredito que eu vejo que isso estruturalmente não é bom, mas momentaneamente, pontualmente, vai ser bom para a formação dos preços. Sim. Eu vejo uma formação de preço melhor. E foi interessante que você falou das campanhas, porque os últimos 2 anos o produtor não comprou nesses momentos, né, de campanha. E aí, claro, se ninguém comprou, o custo baixou, ele fala, lá, tá vendo, não comprei. Só que agora é uma questão de dinheiro, de caixa. Então aproveita nesses momentos que tem caixa. E foram fatores... Vamos lá. Por isso que a gente tem que desanuviar e tirar. A gente tem que dessecar o que aconteceu. Quando teve... essa fala sua refletiu muito quando, por exemplo, guerra da Ucrânia. Sim. Que todo mundo desorientou. Nossa, o fertilizante vai para 6 mil a tonelada. Aí comprou. Aí o Bolsonaro foi lá, deram um jeito, chegou uma cacetada de navio no porto. Puf, afundou. Ah, meu Deus do céu. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço. Cara, isso foi muito esporádico. Sim. Isso foi um evento muito pontual. Sim. Hoje você não tem fundamento para você falar que você vai ter um disparate de preço desse, seja em fertilizantes, NPK, seja em moléculas. Não tem, você não tem a menor. Pelo contrário, se você pensar em molécula, pode ser que até venha cair um pouco.
Porque numa guerra tarifária, sim, a China tem quem produz as moléculas no mundo, o maior produtor de molécula defensiva no mundo é a China. Exato. Né? Então pode ser que você tenha ali uma pressão para baixo de custo por conta disso. Sim. Mas você não tem nada que te dê por enquanto não, né? Não tem. Aproveite a pré-campanha, coloque e trava em saco. Pô. Se você travar em saco, se o saco foi para 100, 150, 300, não, teu custo está travado. Seu custo está travado. Especula com lucro ali. O resto você espera. E a Mosaic soltou uma notícia essa semana muito interessante do tamanho da safra e o tamanho da extração de nutrientes, né? Então precisa repor. A gente vê nas últimas safras como uma reposição no solo de nutrientes muito ali no limite da exportação. E esse ano, com uma grande safra, precisa repor. Então, a gente vê um pico de safra muito grande, um consumo de fertilizante muito alto, e aí essa falta de dinheiro, uma necessidade muito grande, deixar na beira ali, é um risco muito grande. Tirou a caixa, né? O produtor ele tentou usar a caixa, né, o solo ali, para tirar a poupancinha que ele fez de formação de nutrientes ali, e ele vai ter que repor. Então, de novo, eu acho que... Guilherme, eu acho, né? Não é a Ana. Sara, não briga comigo, Sara, porque ela tem lá no Canela Amarela, que é um podcast que a gente tem que fala só a respeito disso, de formatação de preço, tudo. Eu, Guilherme, acredito muito que essas campanhas elas vão ser extremamente atrativas para a formação de preço. É ano para antecipar. É ano para antecipar. Ponto. Com essa fala, como que a Ceres pode ajudar o produtor rural? Como é que ele chega nas Ceres e fala, e aí? Eu te ouvi, qual é o caminho, né? Como que é a construção desse relacionamento? De experiência, né? Eu vejo, a gente tem duas pontas, assim, vamos pensar em duas pontas aqui que sofrem mais com essa formação de preço quando a coluna ali do gross up é os juros, né? É a revenda e o produtor. Então, o que eu falo? Né? Se você tiver a oportunidade de spreadar juros por desconto, nós podemos ajudar. Né? Então, o que acontece? Ninguém quer se endividar e todo mundo prefere receber à vista. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma CPR, por exemplo, em que você negocia o seu grão, isso a gente faz, né? E os juros que eu te cobro, ele vai ser menor do que você vai ter da oportunidade de pagar em dinheiro, né? E o cara vai lá e te coloca uma posição melhor, você vai spreadar positivos nessa operação, eu acho que você tem que fazer. Não é pegar dinheiro para queimar no capital de giro normal da companhia, é queimar dinheiro para fazer uma formação de custo melhor para a safra. Perfeito. Na revenda, isso é mais latente ainda. Porque a revenda ela tem um grupo de empresas de especialidades que elas são extremamente sensíveis ao pagamento à vista, com relação a desconto. Então, você vê, sementes, não vou falar esse ano, vou falar dos anos passados, não sei se vai acontecer de novo, apesar de eu achar que sim, mas semente, eu já vi campanha que o cara dava 15% de desconto à vista, mais 1,8% ao mês. Você chegava a falar em 33% de desconto no pagamento à vista. Cara, quando consegue, né? Assim, se você for muito ruim de captação e captar, sei lá, horrores a 30%, você vai estar com 3% no mês. Você está com spread positivo. Então a revenda também ela tem uma oportunidade gigantesca nesse inteirinho. E a outra oportunidade que é no fertilizante. Né? Eu acho que negociar tanto para o produtor quanto para a revenda. Eu acho que o mais precário, que é o que mais que sempre pesa no custo do pacote, é o fertilizante, é abusar da negociação do barter, né? Do custo de soja versus sacas por fertilizante, a relação de troca saca-fertilizante. É isso aí. Essa vai ser mandatória para a formação de custo. Até porque a indústria ela enxugou pelas questões o limite de crédito. Então, uma revenda chegar com caixa hoje e falar assim, ó, tá aqui, eu tenho dinheiro, vamos negociar, é a menina dos olhos da indústria, né? Falou, opa, vem cá. Eu ouvi de produtores de fertilizantes, grandes produtores. Se o cara é bom, eu cortei pela metade. Né? Se o cara é bom, eu cortei o crédito pela metade. É isso aí. A revenda não tem mais capacidade de distribuir o crédito ela dá. E olha que loucura isso, né? Que é o que ninguém está enxergando, ou não quer enxergar.
a grande sacada do custeio agrícola foi sempre para fazer maquinário e fertilizante. Sim. Né? Você usava o dinheiro, porque nunca teve prazo no fertilizante. Sim. A indústria de fertilizante ela nunca rodou no prazo. É isso aí. Né? Então, assim, quando você começou a rodar o prazo, quem bancou esse prazo foi o distribuidor. Sim. E à medida que a inadimplência do distribuidor histórico, se você olhar na Andav ano passado, foi acima de 15%. E para uma margem do produtor para revenda? Para distribuição. Não, eu vi revenda com 25%. 25% de 25%, não, teve de 30 dias, chegou a 30%. Mas andando ainda, sem conta que virou PDD, com 15%. Cara, com fertilizante que vai te dar 3%, 4%, quiçá 6% de margem, você tomar uma inadimplência dessa, você morto. Você acabou com uma década de resultado da companhia. Então, se você não fizer a relação de troca da CPR direto à distribuição, pegar do produtor, beleza, eu te dou o prazo. Me dá a CPR. Eu passo aqui para coisa, eu vou usar a minha estrutura para te dar o prazo, mas eu já estou garantido, e indústria, misturadora, que tá aqui a CPR do cara, faz sessão perfeita, tá aí, tá pago, vamos, vida que segue. Esse vai ser os caminhos que vão ser feitos esse ano. Vai ser, e daí você me perguntar, isso vai ser o que vai acontecer? Vai ser o para frente? Não sei. E a Séries entra nesse modelo? A gente entra fazendo esses desenhos. Essas composições. A Séries é uma casa em que o desenho, a gente faz o desenho, a gente tem a prateleira, obviamente, como todo mundo tem, mas a gente faz desenhos para, por exemplo, principalmente para indústrias e distribuição. Porque o crédito, no final do dia, ele é distribuído. Porque você precisa de dinheiro. Eu preciso distribuir o dinheiro. Eu preciso distribuir o dinheiro. Então, o que a gente faz no final do dia é desenhar essas estruturas para que isso seja o mais economicamente viável para a distribuição e para o produtor. Para todas as partes. Para todas as partes. Até para a própria indústria. Você amarrando essas estruturas, né? Se vai ser um desenho, por exemplo, tem distribuidor que a gente... Vou dar exemplo de distribuidor. Tem distribuidor que a gente monta FDIC e monocedente muito sacado. Então aí você tem que traduzir. Eu tenho isso. Agora chegou no último nível. Não, eu estava te acompanhando até agora. O que é um FDIC e monocedente muito sacado? É um FDIC, é um fundo de investimento de direitos creditórios da Agronelli. A Agronelli FDIC. Faço ela virar um banco. Eu capto o dinheiro, coloco no FDIC específico e aquele dinheiro eu vendi. Aquele título vai direto para aquele FDIC, então é uma sessão pura, sem cobrigação, ou seja, não me endividou, o dinheiro veio para mim, o produtor deve o meu FDIC, então ele vai dever o FDIC Agronelli. Ele não vai dever o Guilherme lá, o nosso, que a gente tem 3 grandes FDICs. Eu tenho 3 grandes FDICs, mas 2 grandes FDICs têm 2,5 bilhões. Mas o meu FDIC chama Uraagro. Né, que é de Uberaba, o bairrismo, né? Uraagro. Uberlândia que criou deles. Uraagro. Então, assim, não vai aparecer o Uraagro FDIC, vai aparecer lá a Agronelli FDIC e ele vai pegar o resultado puro, porque eu vou dar, ele vai ser um cotista que a gente chama cotista subordinado. Ele vai receber o resultado da operação, então ele vai diminuir o custo financeiro dele. Eu chego a montar uma operação dessa em que isso facilita para ele o financiamento de fertilizantes. Tem operações que eu faço CRA. Né? Então, cara, vamos fazer um negócio mais de curto, 3 anos, 4 anos, sessão pura, que a gente chama de true sales. Você me dá a sua carteira, o CRA compra ela inteira, te coloca o dinheiro e aquilo vira uma revolvência safra a safra, com 3 anos de crédito garantido. Né? Tem desenhos mistos entre CRA e FDIC. Tem desenhos em que a gente, em vez de monta debenture. Então assim, tem uma composição, uma sopa de letrinhas que a gente coloca lá dentro, em que no final do dia a gente dá uma governança muito grande financeira para... Porque olha só, eu brinco com todo mundo, o cara chega e fala assim, mas eu capto, quem não capta mais, eu capto do Banco do Brasil, Selic, mas porra nenhuma. Você não capta mais, mas o cara tá lá e fala isso para mim, beleza, né? Tipo assim, tá bom. Vai lá e capta. Ele não capta. Daí ele chega na boca da safra e me pega o dinheiro numa puta taxa, porque tá todo mundo tomando. Aí o dinheiro vai custar mais caro, porque abre o prêmio. E aí o cara fica puto porque ele tá perdendo dinheiro. Ele não fala. Ele não fala pra você. Não, Guilherme, vou conseguir um dinheiro bom lá. Não e o Open Bank, hoje em dia, você vai lá e consegue olhar e falar, não. Isso acontece em 90% dos casos. Aí você fala, bicho, vamos montar um negócio que é o seguinte.
Se eu monto essa estrutura para você, indústria, distribuidor ou até para o próprio produtor, você vai ter, o meu juros não vai ser o melhor juros, não vai ser o juros de um SAF, que você está vivendo com isso na cabeça, mas vai ser um juros de mercado, em que eu vou te dar um financiamento, que, por exemplo, esse ano, você falou um negócio muito interessante, você viu revenda tendo 30% de inadimplência. Hoje eu estou com 12 fundos monocedentes muito sacados. Tenho 12 revendas que têm fundos disso com a gente, né, de fundos nesse modelo. Esses caras também tiveram, só que eles não sofreram no caixa, porque o fundo absorveu a inadimplência. E dentro do fundo tem uma régua de PDD, uma régua de provisão de devedor duvidoso, né, que para marcar o fundo, de 120 dias. Então ele teve 120 dias, ele deu 100 para renegociar com o produtor sem sofrer no caixa da companhia. Esses caras passaram bem pra caramba. Suavizou. E o mercado, e ele conseguiu avançar no mercado ao invés de retrair, porque quando o mercado entra em crise é a hora de você avançar em cima dele. Claro. Mas o que foi isso? O cara paga um pouco. Não, ele não pagou os juros que ele tinha no Banco do Brasil, paga mais um pouco, só que no final ele teve uma composição de custo muito melhor. Porque o caro é o produtor que deu inadimplência, ele teve que ir lá e cobrir a inadimplência do cara na indústria. Na indústria. Sim. Quanto custou esse dinheiro? Custou 2 vezes no mínimo que ele pagou. Então, essa cabeça de engenharia. Perdeu o crédito. Perdeu o crédito. Isso, o que mais aconteceu foi o cara perder o crédito. Porra, trazer não sei o quê. Agora, se você estava com aquela composição, com aquele fundo montado, ou fundo mais caro, enfim, a sopa de letrinha montada, você chegava no modelo em que seu caixa não sofria, você estava pagando a indústria normal e o fundo esqueca. Qual que é a função do fundo? Carregar crédito. Sim. Ele é o carregador oficial de crédito. Ele é um instrumento para carregar crédito. Não é porque se você põe na revenda ou na indústria, ou no próprio produtor, a função de carregar o crédito, ele vira um banco. Tá bom. A revenda é um banco. Hoje, o mercado de revendas brasileiro, na sua maior parte, ele é banco. Ele pega dinheiro de um lado, joga para o outro, e reza para o outro pagar para ele poder pagar o outro. Exatamente. Ele virou banco. Ele só não sabe que ele é um banco, mas ele é um banco. E com margem pequena, desse tamanhozinho. Risco alto. Produtor, a mesma coisa. Então, assim, o desenho... Primeiro, o mercado agro brasileiro tem que colocar na cabeça. Quem vai financiar o mercado agro brasileiro? Daqui para frente é mercado de capitais. É privado. Isso é o crédito privado. Isso é o mercado americano, isso é o mercado europeu, todos os mercados caminham para isso, porque nenhum governo tem dinheiro para sustentar seu agronegócio. Não há capacidade para isso. Então, o brasileiro tem que acostumar com isso. 2, tudo feito à pressa é pior. Tudo feito à pressa é pior. Então, todo mundo que estava estruturado, ele passou muito melhor do que quem não estava estruturado. Então, quem que foi que balançou, as revendas que balançaram, pediram RJ, o produtor que balançou, pediu. O produtor que pediu RJ foi o produtor, foi assim, eu resumo ao produtor que viu aquele tanto de dinheiro, olhou para a porteira, para cerca do vizinho pôs preço e pôs o preço que quis, ele falou, eu vou comprar, porque eu sou melhor que ele, então foi lá e comprou tudo, 5 anos, travou numa soja de 180 e tá lá se ralando para fazer. Ou seja, não se planejou. Nem estrutura financeira e nem nada. Então, cara, primeiro distribuidor, a mesma coisa. Indústria, a mesma coisa. Se você pegar as indústrias multinacionais, todas, programa Juntos da FMC, o que ele é? É um FDIC. Você compra, ela te dá crédito através do FDIC dela, então ela vai se financiar pelo FDIC dela. O programa, o Finpec Singenta, é um FDIC. O Bifor lançou agora para financiar todos os insumos também, né? Pelos fundos. Tudo através de FDIC. Todos esses programas de fundos, todos esses modelos, que são vamos dizer assim, das grandes companhias, das multinacionais, elas não inventaram isso. Assim, os caras estão há anos pensando no modelo de estrutura de capital
E, porra, e o cara ainda tentando achar a solução, a soluçãozinha antiga dele lá do esperar o Banco do Brasil. Esperar o Banco do Brasil vir com crédito SAF, que esse ano vem, o banco vai vir forte. Veio um pedacinho, mas o resto vai, é o bolso. A composição do bolso é desse tamanho. São fatias, né? Então, hoje, o que a Ceres faz é muito isso, estruturar essa solução completa para que você consiga fazer esse financiamento da cadeia de maneira inteligente e sem susto. E eu falo de novo, mais do que os juros é olhar a estrutura. A estrutura te dá conforto operacional? Sim. A estrutura deixa você dormir? Se você tiver 30% de inadimplência, como é que fica o seu amanhã? Negócio. Né? Essas perguntas que têm que ser respondidas. Né? E normalmente a indústria nacional, a média indústria, middle market, middle e upper middle, mais a distribuição, elas não conseguem fazer isso. É muito legal isso, porque, por exemplo, a gente começou a fazer muito fundo de boi, né? Leilão de boi, a gente tem um fundo muito grande. Tem liquidez, tem o giro ali, consegue ter... Porque o mercado futuro de boi é um mercado que não consegue ter liquidez no Brasil, né? Então, porque você tem vários modelos no boi, né? No boi e no laticínio, por exemplo. Vou começar pelo laticínio, que é mais... O laticínio tem um intracadeia muito poderoso, né? Que é eu compro leite, na hora que eu compro leite, eu pago o meu produtor com 45 dias, 60 dias, e o meu produtor vai no Cicobi, ou não sei lá na onde, e pega isso a 2,5%, 3% de desconto, é isso que ele precisa viver. Cara, esse dinheiro está na mesa da indústria de leite. Então a gente tem algumas operações que a gente faz o que a gente chama de intracadeia. Esse dinheiro, em vez de você deixar ele ir para um outsider, você faz você cria uma estrutura de fundo e que você vai captar esse dinheiro e isso vai ficar dentro do negócio. Então, assim, é mais uma fonte. 2,5 em cima, 2,5 em cima de toda a captação da bacia leiteira. Isso é uma fortuna. Então, falando de laticínio, você precisa melhorar a sua bacia leiteira, porque quilômetro é importante, né? Quanto mais distância, pior. Né? Você precisa estar perto. Você monta um fundo em que você é o sponsor para o cara colocar uma ordenha nova, melhorar o plantel, aumentar, né? Você financia o investimento do cara e recebe em leite, ou seja, cara próximo. Recebe em leite. Ganho logístico, paga a operação inteira e você recebe em leite, que para o cara que está tomando é uma baita de uma operação. Então, assim, você tem ali no universo leiteiro um mar de oportunidade. Quanto de dinheiro tem na mesa? Na mesa, que é captado por um monte de gente que é outsider à operação. No mercado de boi, você tem vários. Aí o mercado de boi é gigante, né? De boi de corte, né? No gado de corte. Você tem o gado de formação, né? O gado de elite. Você tem o gado de pista, que esse é um gado ultra mega premium, outro mundo, né? Isso é um negócio que se faz sozinho. Mas você tem um gado de formação de plantel, que é o gado PO e PC, por origem cruza, os tourinhos, que você tem um monte de leilão, em que você vai ter venda de animal a 35, 45 mil reais, e que isso é parcelado em 24, 26 vezes. E o produtor do tourinho, ele precisa do dinheiro. Então a gente, porque o dinheiro na linha do tempo é muito mais importante. Ele precisa trazer para ele poder fazer mais e mais tourinho, formar mais e mais, aumentar o número de produtos que ele coloca. A gente montou, nós temos o maior fundo disso. Né? A gente tem um fundo que é o Ceres Confina, em que você tem capacidade estática no seu confinamento. Né? Então você tem lá uma capacidade estática de 20 mil bois, você está com 10 mil. Porque você não tem capital de giro, porque o boi é muito pior que lavoura em capital de giro. Né? Porque você vai pegar 40 mil bois estáticos, você vai ter ali 10 hectares no máximo, assim, né? E ali você vai ter cara, você põe o preço do boi, você tem 400, 500 milhões ali. O cara não tem dinheiro para isso tudo, você tem 200. A gente coloca e a gente racha os ganhos com o cara. Então, o mercado olhando fora, conta de padeiro é super lucrativo. Na hora que você põe o fluxo de caixa no tempo, você quebra. Você quebra. E aí, calma aí, é uma necessidade gigantesca de caixa, não sei o quê. E aí o fundo, a gente tem fundo para poder fazer isso. No final do dia é quase como se fosse uma sociedade com o pecuarista, que ele vai rachar o resultado com a gente, mas no final do dia ele ganha mais dinheiro no boi próprio dele, porque ele diluiu o custo fixo. Né? A estrutura que ele opera com 10 mil vai ser a estrutura que ele vai operar nos 20 mil, e aí você maximiza tudo, inclusive, por exemplo,
no poder de compra, porque a gente vai comprar também o volume total dos insumos. Então, assim, você tem uma oportunidade gigante na cadeia de pesca, né? Então, na cadeia de pesca você tem um ciclo grande também de 7 meses. Por exemplo, em peixe branco, tilápia, né, que também a gente tem operações nisso. Você tem em eucalipto, desde o viveiro até a floresta. Então, eu tenho operações hoje, por exemplo, com travas perfeitas, um grande problema de biomassa para geração de energia. Então, a gente tem grandes contratos com PAS, né, que a gente financia o produtor, a floresta, fornecedor. E o fornecedor ele vira o off-taker da operação, né? A indústria vira o off-taker da operação, ela garante a matéria-prima que ela precisa, que é o cavaco, eu garanto o dinheiro e o cara opera. A gente tem operação em batata, né? Em que as grandes indústrias que consomem batata é um problema, porque batata, você tem a semente que tem que vir de fora, a estrutura de semente são câmaras frias que você tem que armazenar. Custo altíssimo. É custo altíssimo, os caras não dão conta. Então, a gente faz a conexão entre a indústria, o produtor, a gente financia esse ciclo com todo mundo junto, alinhado no mesmo interesse. Então, assim, tem operação de todo tipo. Né? No final do dia, é um modelo em que a gente consegue fazer uma triangulação de ganha-ganha. Mas, obviamente, que no Brasil tem um preconceito muito grande com quem vive de juros, né? Juros, agiota, não sei o quê. Teve um dia, foi muito engraçado aqui no Uberaba, o cara foi me apresentar. Não, o Guilherme é o maior agiota do agronegócio. Eu falei, porra, obrigado pelo maior, mas agiota foi pejorativo. Nossa, caralho. Eu não sei se eu fico lisonjeado ou se eu fui... Porra, o maior foi bom, mas o agiota foi foda. Assim, essa relação do brasileiro com o juros... Com dinheiro? É muito complexo, é muito complexo. E a maior transferência de riqueza que existe... Assim, você pode fazer um programa social, que eu acho que é super válido, tem que ter. Mas não existe transferência de dinheiro maior do que o empréstimo. Porque é o empréstimo que fomenta o empreendedor. Né? Então, assim, a transferência de quem tem o capital parado para um empreendedor que está tendo a ideia e está alavancando, ela vem através do empréstimo. Não é dar, isso não é repassar, isso é no mundo emprestar. inteiro. Isso é no mundo inteiro. E nos Estados Unidos, isso daí você fala... Daí eu vejo alguns comentários que falam assim, pô, mas nos Estados Unidos, o modelo de financiamento é via IPO. Tem empréstimo mais caro do que você dá o equity da sua companhia, você dá... Um pedaço da tua empresa. Em troca de dinheiro. Exato. Esse é o dinheiro mais caro do mundo. Não é dívida, mas é o dinheiro mais caro do mundo. Você está entregando. Você está entregando o seu negócio. Né? O IPO ele é extremamente ótimo. O IPO é um negócio ótimo. É uma ferramenta absurda. Mas é o dinheiro mais caro que tem de financiamento. Você está colocando. Só que é uma ferramenta dentro do... Você tem juros, IPOs, só que dentro de uma ferramenta de crescimento, num modelo de visão de futuro, ela é importante. Sim, ela faz parte. Ela faz parte. E é muito triste você ter um Brasil, por exemplo, que não tem um mercado de IPO pujante. Você tem uma bolsa no Brasil. Né? Lá nos Estados Unidos, você monta uma empresa aqui e amanhã você está fazendo um IPO dela. Você vai dar certo. As startups, elas fazem dinheiro não é com venture capital, é com IPO. Então, assim, não é... É muito diferente. Não se discute dinheiro na escola, no básico, no fundamental. Não se discute. No Brasil. E aí você tem essas concepções erradas de que o cara que está ganhando juros, ele é o vilão da história. Nos Estados Unidos, a molecada small caps ali. Exatamente. Deles, né? Porra, small caps no Brasil, o cara não sabe nem o que é, né? Assim, small caps nos Estados Unidos, porque small caps no Brasil, você pegar... Vão lá, Multiplan é uma small caps. Né? Agora, se você pegar nos Estados Unidos small caps, é a borracharia da esquina que abriu, que fez um IPO, né, cara? Então, assim... E a molecadinha comprando. E a molecadinha comprando. Então, essa relação que o brasileiro tem com juros, com mercado de capitais, isso tudo precisa ser muito... tudo é muito incipiente. Né? Muito incipiente. Se você chegar na Faria Lima hoje, de todas as assets, as que realmente colocam dinheiro, alocam, sim, né, que tem, você vai chegar numa conta de umas 50, 60 assets, você vai ver patrimônio médio de gestora não passando de
1,5 bi. Cara, você tem gestor dos Estados Unidos de 1 tri. Não, mas Guilherme, é um mercado pequeno, mas olha 10 anos atrás. Não tinha nada. Era zero. Era zero. A gente tem que olhar. A gente tem que olhar assim, olhar o filme como assim, putz, tá melhorando. Tá melhorando. O brasileiro, você vê tanto que tá melhorando e a gente não liga o Lé com o Cré, né? Você viu que a Caixa mudou o formato de financiamento de casas, né? Porque a poupança baixou. Não é que a poupança baixou, é que o brasileiro parou de colocar dinheiro na poupança e está colocando em outros instrumentos. Em outros instrumentos mais rentáveis. Direto, exatamente. Então isso na evolução. Mas o ensino fundamental ainda é zero, né? Ele aprende ali no dia a dia, depois de um certo período. E assim, eu quero te fazer uma pergunta, né? A Gronelli é uma empresa de um mote ambiental e sustentável muito forte. E isso, antes da crise financeira, antes do que a gente viu no agro, você tinha linhas de crédito onde a sustentabilidade tinha ali uma redução do spread. Eu não estou ouvindo mais falar disso depois que veio a crise. Como é que está esse lado sustentável ou não? Gente, deixa de lado isso aqui. De verdade, nunca existiu um prêmio negativo, ou uma redução da taxa. Uma redução de taxa por motivos ESG. Tá. Nunca teve. Né? Assim, você tinha... Isso é polêmico, hein? Houve CRAs verdes, mas se você olhar a taxa que foi estampada num CRA verde, é exatamente a mesma taxa que foi estampada num CRA normal. Mais marketing? Foi muito mais uma pegada. O que houve? Isso aconteceu. Em determinado momento, né, antes dessa crise, a pegada ambiental ela era importante para fazer uma captação mais rápida, não menos onerosa. São coisas diferentes. Você conseguia captar mais em mais volume, com tempo menor, mas não numa... Spread negativo. Não diminuindo, não descontando taxa. Então, essa nunca foi uma realidade. Essa roupagem, houve uma roupagem. Houve uma roupagem, essa nunca foi a realidade. Isso no Brasil, isso no mundo, tá? Não é aqui só a realidade. Existiu alguns instrumentos que foram criados e agora o crédito carbono está sendo regulamentado agora, né? O IBDA desse ano vai abordar, eu vou fazer parte do painel que vai discutir a respeito dessa regulamentação do crédito carbono. Eu tive um problema, eu vou contar daqui a pouquinho, mas tive um problema sério com o crédito carbono. Mas o CBIL, vou pegar o CBIL, por exemplo, já é um mercado que está em bolsa, tudo, né? Mas é um mercado que, puta, cara, não foi um negócio meio goela abaixo, porque isso tem uma relação entre a usina e a distribuidora de petróleo, combustível, que tem que bater as metas, então não é orgânico, não é nada orgânico. Forçado. Isso é extremamente forçado, o governo empurrou isso, né, e não é um relacionamento tão legal. Tá na goela, né? O judiciário entrou nos últimos meses. Não, é um tema polêmico. Você tem hoje uma geração de crédito carbono de usinas solares, que eu acho que hoje essa geração de crédito carbono de usinas solares está sendo um dos créditos mais tranquilos de ser feito, e aí sim é um dinheiro extra, não vou falar que baixa a taxa, mas é um dinheiro extra. Tem gente que compra esse crédito carbono, né? Algumas empresas grandes compram, Boeing compra, né? Ele tem política de comprar. Sinceramente, se vai continuar ou não, algo a se ver, mas eles compram. Mas eu, por exemplo, tive muito problema em crédito carbono. Eu tive um problema que está na mídia, é público, saiu na Folha. A gente fez uma das maiores operações de CRA para financiamento de floresta em pé na Amazônia, em que a gente teve as grandes certificadoras de carbono dentro da operação, né, com os maiores escritórios de São Paulo fazendo a validação dos documentos, era uma área da Amazônia, em que você teve um problema de certidões emitidas pelo próprio governo, de dentro do governo. Isso era o governo emitindo uma certidão errada, uma certidão não era falsa, uma certidão válida, mas era uma certidão de uma área que não era do CA, que tinha um colume por dentro da estrutura governamental. Isso deu um baita problema. Então, assim, hoje, se me falar assim, como é que vai ser a questão
do crédito carbono, da vida real, né, de você conseguir monetizar o crédito carbono dentro de operações estruturadas, dentro de mercado de capitais. Eu acho que isso passa no mundo, eu acho que cada vez isso está se regulando mais, né, principalmente na Europa, né, você tem legislações muito mais transparentes a respeito de como que isso é monetizado e de que forma isso é transacionado, que é o mais importante, né? Sim. Eu gero um crédito carbono, gerar crédito carbono é igual você gerar um saco de soja. Eu gerei aquele crédito carbono, eu provo que aquele crédito carbono é meu e eu consigo transacionar esse crédito carbono, né? Isso na Europa está muito avançado, nos Estados Unidos médio e no Brasil está muito pouco avançado, né? E o Brasil tem grandes problemas a respeito disso. Então, você tem como é que você mapeia a cadeia e vê o tanto que qual que é as suas pegadas. A metodologia. A metodologia está muito embrionária. Florestas temperadas, isso está maduro. Muito florestas tropicais aqui ainda tem uma discussão. Mas a discussão aqui ainda é mais séria, né? Porque se você... O único... A gente vai discutir isso no painel de BDA, vou tentar antecipar um pouco, mas não existe solução para o crédito carbono que não passa pelo mercado privado. Sim. Não existe. Se não passar pelo mercado privado, não vai existir mercado de carbono. E hoje, sinceramente, depois de Trump e tudo, essas iniciativas... Tem o mesmo apetite? Essas iniciativas já não estão tão latentes assim mais, né? Você já não tem... Você vê todos os países falando novamente, calma aí, a matriz é petróleo, eu vou ter que garantir que o petróleo, o meu negócio vai ter que aquecer a economia. Vou ter que aquecer a economia, eu não tenho como gerar inflação para fazer uma... Então, todo mundo parou de falar na economia verde uma transição energética, os termos até mudaram, né? Sim. Hoje, sei lá, transição energética. Então, assim, tá tudo muito embrionário, mas de fato e de direito do mercado hoje, se você chegar lá e falar assim, olha, eu tenho uma operação e minha operação... Ela é verde. Tá vendo aqui? Ó, eu produzo ovo. Teve uma operação participei dela. Eu produzo ovo e o meu ovo é verde. Minha galinha é orgânica, não tem nada de bioquímico, não sei o que. Show. Legal. Peguei o dinheiro. Quanto que eu ganhei? Nada. Mesma taxa. Tem dinheiro aqui. Mesma taxa para você. Então, assim, hoje não tem essa diversificação. Vamos ver os próximos capítulos. Boa. E a gente vê o mercado de energia, né, do CBIL, né, mesmo imposto pelo governo, mesmo essa briga jurídica com as distribuidoras, que caiu no colo dela e ela que tem que fazer a compra desses créditos, o quanto isso evoluiu dentro da usina, né, quanto isso virou negócio dentro da usina, a usina se profissionalizou na gestão de resíduo, na vinhaça, né, e tudo mais, porque monetizou. Ela, né, valeu a pena, então você vê os investimentos. Foi goela abaixo, foi forçado, e normalmente é assim. Sim. Mas ela criou a metodologia. Exatamente. Né? Então, você pega a SGS, ela tem a metodologia para ver quanto que a usina está gerando de crédito carbono. Isso é chancelado e o CBIL é negociado. Você tem um valor de CBIL. Gerei tanto, tá aqui, você quer me comprar, o preço de bolsa. Você consegue fazer isso. Uma bela linha no balanço da usina. Bela linha, o dinheiro que a usina olha hoje com uma lupa e já faz um tempo que está indo para os fornecedores. Os fornecedores começam a se adequar nessas questões. Cara, futuro das séries. Para onde que vai aí? Você falou, o mundo vai ter que se girar, o agro brasileiro vai ter que girar pelo mercado de capitais. Então você está com o mercado na mão. Não tô. Cara, a gente olha para o futuro com... primeiro, né? A gente precisa, antes de mais nada, até em todos os nossos planos existe um dedo do governamental, de política de governo, indiferente se ele é de direita ou de esquerda, extremamente importante para quem opera mercado de capitais em qualquer país do mundo. Eu vou dar um exemplo. Teve a modificação com uma canetada o governo muda tudo. Então, nós estamos vendo aí nos últimos dias o vai e volta do Trump, né? Isso é super sensível e às vezes a gente não percebe. O ano passado, o governo fez uma reforma, quando ele começou a falar da reforma tributária,
não sei se você lembra disso, ele começou a falar da tributação em fundos exclusivos. Sim. Que, na verdade, o que o governo chamava de fundos exclusivos eram todos os fundos que eram multimercados. Eram fundos que aplicavam em cotas de FDICs, de FIAGos, de FIIs, não sei o quê. E esses fundos, como eles são fundos ilíquidos, né, eles não tinham come cota, porque você não sabe exatamente se o que você vai colocar de dinheiro vai voltar ou não, porque no meio do caminho pode ter uma perda. O governo foi lá e... Não, isso aqui tem agora come cota. Simplesmente aniquilou o mercado de multimercado. Olha que loucura. Aí todo mundo que tinha desmontou as posições. Quem ganhou com isso? Eu acho que ninguém ganhou e o Brasil perdeu. Porque as grandes fortunas que vinham ali, um mecanismo de investimento, né? E, de novo, é o que eu falei, eu falo e repito para todo mundo, o maior instrumento de transmissão, né? de geração de valor e riqueza, transferência de riqueza, é o investimento, e o investimento passa pelo empréstimo. Então, se você faz alguém que tem muito dinheiro investir e incentiva ele a investir, você está fazendo o país crescer. Você está gerando riqueza. Então, uma canetada mudou. O governo olha esse cara como especulador. Especulador. Né? Ele não é especulador. Ele não é especulador. O dinheiro dele, no final da ponta, está para o setor produtivo. Ele ganha. Isso é tão maluco, porque ele está ganhando muito dinheiro em juros, porque quem está especulando no mercado é o próprio governo. É o governo que está gastando pra caramba, é ele que está consumindo todo o crédito e ele está forçando a taxa. E aí põe na cabeça dos outros que o problema é o cara que tem muito dinheiro. O especulador, que é um cara que o dinheiro está lá da ponta, né? E não é. Então, assim, o nosso futuro, como séries, primeiro a gente fica muito atento ao que é a visão de Brasil para futuro, não de direita, esquerda, isso não interessa para a gente. Interessa, assim, para onde que a regulamentação vai. Isso. Né? Para onde que isso vai? Para que o custo de observância, tem um negócio que é o que dentro das composições de custo para se fazer uma taxa, né, para se precificar, porque todo mundo acha que taxa é um negócio que a gente tira, para você é 3, para você é 2, para você é 1. Não, isso tem uma composição que é feita, é uma composição matemática. Para você fazer uma composição de taxa, você tem uma parte importantíssima que chama custo de observância. O que é custo de observância? É quanto que custa a estrutura regulatória. Quanto que custa para são tantas... Por exemplo, nos Estados Unidos existe um negócio, cara, que é muito legal, que chama private placement. É um bonito, né? Não gosto de ficar falando em inglês, mas no Brasil seria a alocação privada, mas não é esse termo, é private placement nos Estados Unidos. O que é o private placement nos Estados Unidos? Você tem dinheiro e eu preciso de dinheiro. Eu faço um contrato com você, a gente fecha, você me dá o dinheiro, esse contrato está valendo. Qual que é o custo de observância disso? Zero. Eu não pus advogado no meio, não pus nada. O que eu escrevi, acabou. Valeu. No Brasil, para você fazer um papel, não existe essa figura de private placement, e para eu fazer um papel, você tem que pôr um advogado, eu tenho que pôr um advogado, eu tenho que ter um custodiante, eu tenho que ter um administrador. Eu tenho tanta gente, eu tenho a minha securitizadora, né? Eu tenho tanta gente por conta do regulatório que o custo de observância vai lá em cima. E aí se tem um custo maior. Então, futuro das séries, para onde vai o custo de observância? Para onde que vai as políticas? Aí, dito tudo isso, a gente formata. Mas o que eu acredito no futuro da série? Nós estamos virando uma instituição financeira agora, né, um banco, efetivamente, fato de direito. Então, por quê? Porque a gente, já que tem observância, vamos ter observância do Banco Central em cima. Sim. Né, e vamos captar em LCA e CDB, tentar baixar esses custos, entrar num varejo muito maior do que a gente entra hoje, né, assim, numa exposição, e a gente tem a nossa visão é de muito curto prazo, que a gente fala lá, né, a gente tem uma visão de 3 anos. E a nossa visão de 3 anos é ser a maior casa de agronegócio do Brasil. Então, essa é a nossa visão. E a gente trabalha arduamente para isso. Parece que é impossível. A gente não acha que é impossível. E hoje você está com 5 bi em gestão para chegar na maior... Hoje, para a gente chegar à maior casa, fora os bancos, né, a maior casa efetiva, assim, falar assim, não, eu tenho que chegar em 10 bi. Em 10 bi. Se eu dobro de tamanho, eu vou ser a maior casa de agro ampla, né? Assim, por quê? Porque 10 bi de ativos próprios. Eu posso chegar em 10 bi fazendo uma securitização de um papel da BRF. Cara,
eu não ganho nada com isso, só me dá trabalho e isso não conta. O tamanho é importante, mas a rentabilidade... A rentabilidade Então, ativos, né? Ativos efetivos, saudáveis, com 10 milhões a gente vai ser a maior casa. Então, assim, a gente vem dobrando ano após ano, a gente acredita, assim, que nesses próximos de 3 a 5 anos a gente consegue chegar nisso. E de uma maneira diferente, né? De uma maneira em que a gente consiga fazer um relacionamento com o produtor muito mais relacional do que transacional, e uma visão de muito mais longo prazo. Então, assim, dentro das séries, o mais importante é sentar aqui, por exemplo, se eu sento na Agronélia, o que você quer para o futuro? E o que eu posso ajudar a desenhar para que esse futuro aconteça, né? Então, quais são os instrumentos que a gente vai fazer junto? Então, esse é o nosso maior... Isso a gente já faz hoje, mas a gente conseguir fazer isso em escala é o nosso maior sonho. É isso que o agro precisa, né? Não é uma transação, não é uma soma de base zero, né? Te entreguei o dinheiro e tal, e acabou a relação, e se vira. É como tá junto, é a construção do relacionamento de longo prazo. A gente sabe em alguns momentos a gente vai perder, em alguns momentos a gente vai ganhar, mas a gente tem que ter um filme acontecendo entre as empresas, entre os CPFs, os CNPJs, que no final todo mundo ganha, né? Então existem pontos assim que uma hora você vai ganhar um pouco mais, eu vou ganhar um pouco mais, mas... um vai segurar a onda do outro. Isso. Um vai segurar a onda do outro. É isso. O relacionamento, assim como num casamento, em qualquer coisa, o relacionamento ele tem fases boas e fases ruins. E às vezes ele tem fases boas para um lado, enquanto o outro está numa fase ruim e vice-versa. E o outro sabe que isso acontece, né? É do jogo, mas eu confio. Mas a estrutura de confiança então, a estrutura de confiança é muito forte, tem que ser muito forte. E isso é o que vai fazer a diferença dentro do negócio. Eu tenho exemplos disso, né? A gente tem exemplos de empresas que estavam quase ali para fechar, né, quebrando, que a gente foi lá, apoiou, e a empresa saiu. A cabeça debaixo d'água. Vamos junto, né? Estamos junto aqui, dói no estômago, é ruim, mas nós estamos juntos. Do mesmo jeito que tem empresas muito boas hoje dentro do nosso portfólio, que não precisaria estar com funding junto com a gente, porque a gente é uma casa de agro, mas a gente é uma casa de agro de middle e upper middle. Do mercado. Eu não sou large, eu não vou pro large. Eu não tenho, cara, eu não vou atender uma JBS. Não é o meu negócio, eu não vou gerar valor nisso. Mas tem gente que passou essa barreira de arrebentação, né, que já entrou no large, que fala assim, cara, eu acho isso fantástico. Guilherme, continua aqui, cara. Vamos ficar aqui junto, que é bom. Vamos aprender junto. Só de eu dever eles brincam assim, só de eu dever um pouquinho pra você sentar aqui comigo e a gente trocar uma ideia, é legal. Porra, então, eu acho que isso é a melhor coisa do mundo, cara. Vão aprender junto, como você disse, ele rompeu a barreira, ele tá no mercado novo, vem aqui experimentar também. É isso. Esse é o grande, eu acho que isso é o que fica, é a jornada, né? É a jornada. A gente não é o fim, não é o começo, né? É a jornada. A gente tem que fazer, quando a gente consegue fazer um relacionamento com o cliente em que a gente aproveita a jornada juntos, né, no bom e no ruim, cara, isso aí eu fico, o povo, a gente olha assim hoje, né, obviamente como banco a gente tem lá as carteiras que a gente faz as observações, né, que a gente chama o monitoramento e recover, né, que eu estou recuperando o crédito, monitorando o crédito. Cara, todo mundo fala, puta, na hora que você fala isso, porque toda casa tem, né, esse departamento. Todo mundo arrepia. Eu falo, cara, esse é o melhor. Porque é aqui que a gente gera valor. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu fiquei 23 anos na Mosaic, cuidando uma boa parte no Mato Grosso. E no Mato Grosso, na hora que dá quebra, o negócio vira do avesso. Vira do avesso. E eu ficava alocado em São Paulo, viajava no Mato Grosso, mas dava quebra. E diz, você fala do produtor do Mato Grosso, ele é grande e tal. Cara, mas ele é um ser humano e é aquele produtor que veio lá do Rio Grande do Sul, do Paraná e construiu a carreira dele, cresceu, mas a cabeça dele ainda é daquele cara simples, humilde, né? E ficar devendo para esse cara é muito ruim. Tem produtores que já aprenderam, falou, Renato, cara, eu não vou te pagar, eu tô com problema, vamos aqui conversar. E tem aquele cara que se esconde. Mas não é que ele se esconde por índole, ele se esconde até por vergonha. Então, passava a mão no telefone e falou, ô Zé, e aí, cara? Não, Renato, cara, Zé, eu te conheço há anos, bicho. Isso. Eu tô indo tomar um café com você, sabe? O cara se tímido, mas a hora que você cria esse relacionamento, bicho, eu sei o que você tá passando, eu vi a tua região, não choveu, né? Mas
vamos bater papo, calma. Vai ter uma hora que você fala, Renato, eu tô pronto para sentar e renegociar, mas eu vim aqui conversar com você. E precisa, cara. E precisa. Renato, assim, tem... É uma simplicidade que a gente não tem. A gente nunca pode largar essa simplicidade. Eu nunca vi dar certo briga de faca. Assim. Então, na briga de faca, todo mundo perde. A gente, óbvio que tem hora que você vai pra briga de faca, falar que porque o cara, tem hora que o cliente, e eu vi acontecer o ano passado, ele desistiu meio que do negócio, desistiu tudo, ele falou, cara, foda-se, vamos pro pau. Cara, é minoria, é uma minoria, cara, é muito pequeno. A maioria do que a gente vê é o cara que senta, igual você falou, bicho, tô com vergonha de você. Cara, exatamente. Não dou conta de pagar agora, não dou conta de pagar amanhã, não sei nem se eu dou conta de pagar o ano que vem. Você olha pra ele e fala assim, cara, calma, não tô preocupado com isso. Vamos pescar. Vamos pôr a bola no chão. Isso. E vamos pensar junto como é que eu posso te ajudar mesmo nesse momento. É isso aí. E aí o cara respira. Cara, o cara respira. É isso. Ele vai lá, respira. Então, eu acho que isso é o que precisa mais. Não, eu acho que no Brasil inteiro, mas no agro precisa muito disso. Precisa desse relacionamento mais saudável. Ontem eu estava vendo o William Vac e foi o embaixador, e desculpa aqui, eu esqueci o nome do cara, ele foi embaixador brasileiro dos Estados Unidos, ele teve negociações cara a cara no Trump 1, né? E hoje ele está na indústria privada, e falando sobre negociação. E ele falou, olha, as negociações, para ela acontecer, por mais estressante que tá os pontos de intersecção daquela negociação, a confiança entre os dois lados, o interlocutor. Eu posso estar negociando com você um negócio tão estressado, nossos pontos são tão divergentes, mas eu confio em você. É isso aí. A negociação vai acontecer. Ela vai acontecer. Agora, pode ser, por outro lado, uma puta negociação simples, onde as convergências estão super próximas, mas eu não gosto de você. Então eu vou fazer de tudo para que não aconteça, né? A confiança não existe. Os lados, eles têm um lado pessoal muito forte, isso que você falou, acho que o que fica hoje, que eu falo para quem é distribuidor, indústria, né, o produtor, cara, você está devendo, ou a indústria está devendo, ou o distribuidor está devendo, ou ao contrário, alguém deve você. Bicho, nós estamos numa hora agora, Renato, de todo mundo sentar na mesa, aproximar e falar assim, cara, a gente viu, todo mundo viveu junto, ninguém viveu apartado, né? Todo mundo viveu junto. Senta na mesa, vamos reorganizar, vamos levar, vamos fazer. Isso. Dá certo, cara, tem jeito. Pega seu ego, amassa e joga no lixo, bicho. E quanto mais... Quebra as barreiras. Quanto mais rápido isso acontecer, quanto mais... Porque assim, quando você termina de discutir o problema, isso é para todo mundo. Você terminou de discutir o problema, te abre a visão para você fazer aquilo que você precisa fazer. Ir para o racional. Ir para o racional e trabalhar e voltar a produzir. Né? Então, nesse momento de saída, de crise, agora é a hora de sentar todo mundo junto. Porque no meio da crise, agora senta. Você não sentou antes, senta agora. É isso aí. Senta agora que vai resolver. Vai terminar o dia muito melhor do que começou. Muito melhor. Guilhermão, cara, obrigado pela vida aqui. Putz, bate-papo excelente. Eu acho que dinheiro é uma questão quase mística para o produtor, né? Uma coisa meio, como que eu faço? Como que eu vou pedir dinheiro emprestado? Não dinheiro. E eu acho que aqui a gente quebrou várias barreiras e essa aproximação das séries com o produtor, com a revenda, de bicho, vai lá tomar um café. Igual a gente marca exame da próstata uma vez por ano, nós temos que ir. Cara, marca agora, que o mercado não começou ainda. É isso. Marca, dá um pulo lá nas séries, conversa, vim aqui tomar um café com vocês. Não tô querendo dinheiro emprestado, não. Mas vem tomar um café com você, vamos conversar, né? Quem sabe alguma coisa acontece boa. Com certeza. Cara, venha mais vezes aqui. Obrigado. Nossa casa. A gente quer construir um bom relacionamento de longo prazo com a série, estar junto. Acho que são duas empresas que a gente tem bastante orgulho aqui em Uberaba e com certeza tem muita coisa pra gente fazer junto. Obrigado, Renato. Valeu. Muito bom. Um abraço. E para vocês que ficaram conosco até agora, espero que tenham gostado aí do bate-papo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, gente. Conecta Agro, na raiz da informação.